Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula 24 de língua portuguesa. Vamos adentrar aí sobre um assunto bem importante para a nossa escrita, para a nossa fala, para a nossa oralidade e para a nossa leitura, ok? Então vamos trabalhar sobre acentuação. Essa aula vai ser dividida em duas partes e essa é a parte 1. Então os objetivos da nossa aula são conceituar, saber dizer o que é acentuação, nomear os acentos analisando-os em palavras, notar o uso da trema apenas em substantivos próprios, compreender o uso do cedilha na letra C e diferenciar acentuação e pontuação. Então vamos compreender. Então a acentuação. A acentuação é um elemento importantíssimo na língua portuguesa, ainda que não esteja presente em todas as palavras. A acentuação é feita para indicar a tonicidade de uma palavra escrita. Embora oralmente nem sempre fique evidente, o acento faz uma grande diferença na hora de escrever as palavras. A gente já percebeu que na língua portuguesa, parte das nossas palavras recebem o acento e parte delas não recebe. Quando recebe o acento, eu sei qual vai ser a minha sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba que eu vou falar mais forte. O acento ele vai estar na vogal daquela sílaba. Então, vamos analisar um exemplo aqui. Olhem essas duas palavras. Uma delas tem acento e a outra não. O que acontece aqui? A primeira, como que eu leio essa palavra? Análise. Por quê? Porque aqui eu tenho um acento, o acento agudo, ok? Esse acento, ele vai estar indicando que aqui eu vou ter uma vogal tônica, tá? Análise, a sílaba tônica é o na, nesse caso, ok? No segundo eu não tenho, mas conforme a minha prática, eu vou entender qual que é a sílaba tônica aqui. Analise, ok? Notem, a palavra é escrita de modo praticamente igual. Uma delas tem acento e a outra não. Por quê? Aqui vai indicar aqui que é sílaba tônica, na segunda não tem, mas eu já vou saber que não é análise, porque análise tem acento. Então, no caso, é analise, ok? Continuando, então, os tipos de acento. Então, na língua portuguesa, cada língua aí recebe determinadas acentuações. Esses são os acentos da língua portuguesa, tem línguas que praticamente nem tem acento, ok? Nós temos, então, na nossa língua, 3 tipos de acento e um sinal gráfico. Ele não é considerado um acento, apenas um sinal gráfico, um sinal escrito, tá? Então, nós temos o acento agudo, nós temos o acento circunflexo, nós temos o acento grave, que é a crase, esse aqui, tá? E nós temos o til. O til ele é considerado um sinal gráfico e vocês já vão entender por que ele não é considerado um acento. Então, começando, o acento agudo. A função do acento agudo é indicar as vogais tônicas. O acento agudo sempre será usado na vogal da sílaba tônica. Então, eu tenho uma sílaba, que é a sílaba mais forte, né? Como, por exemplo, aqui, análise, o na é a mais forte. E o acento agudo ele vai estar acima da vogal que é dita mais fortemente, que é a vogal tônica, ok? Quando aparece sobre o E e sobre o O, também indica um timbre mais aberto. O que é o timbre aberto? Notem aqui. Sofá, fica bem evidente a minha sílaba tônica Fá. Café, olha a minha sílaba tônica Fé. Esse timbre aberto quer dizer o É. Se eu não tivesse aqui, iria indicar café, ok? O Fê seria fechado, o timbre aberto seria o Fé, ok? Na outra, açaí, o I indica a minha sílaba mais forte. Sólido, mesma coisa, indica um timbre aberto. Eu não digo sólido, eu digo sólido, porque eu estou falando num timbre mais aberto. E o acento agudo que vai estar indicando isso na letra E e na letra O. Nas demais, a letra A e na letra I, não indica nada. E a letra U nem recebe aí. O acento agudo. Algumas palavras iguais, escritas com e sem acento agudo, são utilizadas em contextos
diferentes. Então, vamos analisar esses exemplos aqui. Hoje foi o término do curso. Notem, término, por quê? Porque recebe o acento na letra E. Eu termino o curso amanhã. Mesmo exemplo de análise e analise aqui. Notem, na segunda não tem o acento, então não pode ser término, porque término tem acento. Então, aqui a minha sílaba tônica, termino, é o mi. E na primeira, obviamente, é ter, ok? Eu recebo um auxílio moradia todos os meses. Auxílio, aqui tem acento. Eu auxilio minha irmã caçula nas tarefas de casa. Auxilio não tem acento. Notem que são palavras quase iguais, né? A diferença é só o acento, mas que são emitidas de modo diferente. E as ideias são iguais, né? Aqui o término e termino da ideia de finalização e auxílio e auxilio também da ideia aqui de ajuda, ok? Só que dependendo da frase ali, eu vou colocá-la de modo diferente. Continuando sobre o acento agudo. Então, o acento agudo, portanto, apresenta um timbre aberto. Agora vocês vão ler em voz alta essas palavras aqui embaixo para notar o timbre aberto com acento agudo e o timbre mais fechado sem acento agudo. Dá uma pausa no vídeo e falem essas palavras em voz alta na casa de vocês. Então, a primeira fica pé, a segunda, elefante, não tem timbre aberto. A terceira, ótimo, timbre aberto. Na quarta, ovo, timbre fechado, tá? Então, as palavras pé e ótimo apresentam o timbre aberto, enquanto que elefante e ovo apresentam o timbre fechado aí da letra E e da letra O. Agora nós temos uma regrinha particular, que talvez você já tenha notado nas palavras e, poxa, gera uma certa confusão. Na língua portuguesa, palavras terminadas em em ou ens, onde a última sílaba seja mais forte, ou seja, a sílaba tônica é essa que termina ali o em ou ens, o acento agudo ele é inserido no e, mas ele fica com um tom fechado, fica com um timbre fechado, tá? Então, aqui nós temos algumas palavras. Também. Prof, eu já vi também, só que eu não leio também. E por que tem o acento agudo? Porque é uma regra particular da língua portuguesa, tá? Alguém, notem, sílaba tônica, guém, tá? Tem o acento agudo, porém, o que acontece aqui? Através dessa regra, eu não vou falar alguém, eu vou falar alguém. Outro exemplo, amém e parabéns, tá? Então, essas palavras, elas, entre outras, recebem aí o acento agudo no E, porém, eu não emito E, eu continuo emitindo E. Agora, o circunflexo. O circunflexo só é usado nas vogais A, E e O. E além de indicar a vogal tônica, indica também o timbre fechado na pronúncia, tá? Então, eu não vou indicar E ou O, eu indico E ou O. Então, algumas palavras. Deem uma lida nessas palavras aqui. Pausem o vídeo e leiam. Então, a primeira, como que eu leio essa palavra? Purê. O re indica a minha sílaba tônica e tá com acento circunflexo, então eu tenho um timbre fechado. Metrô, essa palavra gera bastante confusão, tá? Nós temos o metro, que é a unidade de medida, e aqui nós temos o metrô, que é, né, o trem. Mesma coisa, o trô indica a minha sílaba tônica e o timbre é fechado. Relevância e aqui também ciência. Mesmo exemplo ali com acento circunflexo. Agora o tio. O tio, ele é um sinal gráfico, pois indica um som nasal e é usado apenas nas vogais A e O. Não necessariamente é usado na vogal tônica. Uma palavra pode ter um acento tio e outro agudo ou circunflexo. Então, por que o tio não é considerado um acento? Porque o acento ele indica o quê? A vogal tônica. Mas, quando o tio ele está numa palavra que tenha outro acento, e isso pode acontecer, ele perde a tonicidade, ele não é a vogal, né, a sílaba tônica. Então, o primeiro exemplo, colchão.
Notem aqui, o chão é a sílaba tônica. Mãe, né? Uma monossílaba, mãe é a sílaba, se torna tônica. Aviões também se torna tônica. Agora, o que acontece aqui na última? Órgão. Nós temos uma palavra com dois acentos, o acento agudo e o til. O que acontece aqui? O acento agudo, ele vai prevalecer. Por conta disso, o til, ele não é considerado um acento. Porque, o que acontece aqui? O gão não é a sílaba tônica, e sim é o OR. Acento grave. Para compreender o que é o acento grave, quando a gente utiliza ele, primeiramente a gente precisa entender alguns termos relevantes, tá? Esse acento aqui, ele é um pouquinho menos utilizado, mas às vezes acaba gerando uma confusão. Com certeza vocês já viram a professora escrever lá no quadro a letra A, um acento para cá e, por exemplo, a escola. Ele foi à escola, tá? E aí o aluno pensa, nossa, a professora errou, escreveu o acento agudo para cá. Na verdade é para cá. Não, o acento é sim para cá. Porque aqui a gente está falando do acento grave, ok? Então vamos entender aqui. Preposição. Preposição é a ligação de palavras entre si, como por exemplo, em, de, com, por, para e entre outras, tá? Então, vamos analisar este exemplo. Ele estava com dor de cabeça. Se eu tiro a minha preposição com, eu consigo entender, tá? Ele estava dor de cabeça, mas está faltando alguma coisa ali. Está faltando o que? A preposição com. Mesma coisa aqui. Eu fui outra cidade. Consigo até entender, eu fui outra cidade, ok? Mas falta uma coisinha aqui que seria a preposição. Eu fui para outra cidade. Continuando, pessoal. Então, continuando sobre o acento grave. Artigo. Já um artigo é uma letrinha que vem antes do substantivo. O substantivo é o que nomeia as coisas em geral. Então, o que são artigos? A, as, o, os, uma, umas, uns. Então, por exemplo, a garota é inteligente. O que acontece? Garota é o substantivo, tá? Antes de, eu não falo garota é inteligente, eu digo a garota, tá? Então, aqui eu estou usando um artigo no feminino e no singular. Então, esse a é o artigo. Poderia ser o garoto é inteligente, já uso outro artigo aqui. Ok? Entenderam aí a ideia de preposição e artigo. Então, agora a gente vai entender o que é o acento grave e a crase. Então, a crase é o nome que se dá à união da preposição a, tá, com o artigo a, ou as pode ser nesse caso, pode ser no plural também, tá? Então, vamos à loja para comprar outros enfeites. O que acontece aqui? Nós temos vamos a, que seria uma preposição, mais a loja, porque loja é um substantivo, tá? Então, vamos à loja significa vamos à loja com o acento grave, que é a crase, tá? Assisti a luta de boxe no último domingo. Assisti a, preposição, mais a luta, porque luta é um substantivo, então aqui nós temos o artigo, de boxe no domingo. Assisti a luta com a crase. Agora, pessoal, acentuação, pontuação. Tem diferença. Duas palavras bem parecidas aí, mas que tem uma certa diferença e é preciso a gente notar isso. Então, ambos os termos podem gerar dúvidas ao serem trabalhados. A acentuação se refere ao quê? Aos acentos, tá? Então, eles estão diretamente nas letras, né? Sobre as letras. Enquanto que a pontuação são o quê? Os pontos que são inseridos entre as palavras, como, por exemplo, travessão, a vírgula, o ponto final, entre outros. Ok? Então, acentuação, acentos que estão sobre as letras. Pontuação, os pontos que estão entre as palavras no meu texto. Ok?
A trema. Será que vocês já ouviram falar da trema, que é esse sinalzinho aqui, esses dois pontinhos sobre a letra U? Se vocês não ouviram falar, perguntem para a família de vocês, que eles com certeza vão reconhecer. Então, essa acentuação, ela era utilizada há alguns anos na língua portuguesa, tá? Diversas palavras tinham a trema. Por exemplo, essas duas palavrinhas aqui, 50 e pinguim. Antes se escrevia assim, 50, com esses dois pontinhos no U, pinguim com esses dois pontinhos no U. Porém, foi instituída uma nova ortografia na nossa língua e ela passou a valer, né, de modo obrigatório a partir de 2016. Então, a trema, ela foi tirada da língua portuguesa, ok? Então, aqui, inclusive, está mostrando, né, a treminha, estou fora dessa. Então, todas as letrinhas aqui bonitinhas e a trema, né, chorando ali. Eles até fizeram de um modo bem criativo, né, gerando ali um pouquinho de lágrimas, que indica que a trema caiu fora, tá? Só que, em nomes próprios, a trema ainda existe, ok? E são nomes próprios, principalmente aqui sobrenomes, tá? Então, você não vai ter que mudar a tua certidão de nascimento, a tua identidade, porque o teu sobrenome tem trema e na língua portuguesa não tem mais trema, tá? Então, alguns exemplos, né, de sobrenomes aqui da nossa cidade: Miller, Krieger e Ginter. São 3 sobrenomes que têm a trema, né? Eles se mantêm, são sobrenomes de descendência europeia e se mantêm com a trema, ok? Apenas outras palavras da língua portuguesa que não tem mais esse acento. E o cedilha? Vocês já viram ser cedilha, né? Será que ele é um acento? Porque ele está sendo inserido na letrinha, né? Então, será que ele é um acento? Então, o cedilha, ele não é considerado um acento, ele é apenas um sinal gráfico, por uma razão. Para que servem os acentos mesmos? Para indicar a sílaba mais forte de uma palavra, a sílaba tônica. Então, o C cedilha, ele não tem essa função, tá? Então, uma palavra ter C cedilha não significa que aquela sílaba é a mais forte. Ele tem apenas a função de mudar o som da letra C, gerando um som de SS. Então, na primeira aqui, pacoca, não existe. Fica essa palavra aqui, paçoca, vai estar indicando um som de SS. Ok? Então, cedilha não é acento. Agora, um desafio para vocês, pessoal. Vocês vão ler essas palavras e descobrir quais delas têm acento e quais delas não. Vai estar misturado, algumas têm e outras não. Pausem o vídeo e pensem lá. Então, as respostas. A primeira, remédio, tem acento sim, acento agudo. Abóbora, mesma coisa, tem o acento agudo. O coração tem o sinal gráfico, né, o tio. Abelha, sem acento. Osso também sem acento, ok? Pessoal, espero que o conteúdo tenha ficado claro. Agora, então, que vocês concluíram essa primeira parte sobre acentuação, vocês vão realizar algumas atividades. Até a próxima e bons estudos!